Como a gente conseguia jogar isso quando era criança? Sério, 3 vidas, sem save, sem checkpoint, sem tutorial. E de alguma forma, a gente chegava até o final. Hoje, depois de anos sem jogar, eu resolvi zerar a contra. E enquanto eu avançava por essas fases, percebi uma coisa. Talvez eu não estivesse voltando apenas para um jogo. Talvez eu estivesse voltando para uma época da minha vida. Uma época em que eu dividi o controle com a minha prima. Uma época em que perder fazia parte da diversão. Uma época em que videogames não tinham pena da gente. Então pega seu Speed Gun e vem comigo. Mas antes de começar nossa missão contra a Red Falcon, vale entender de onde veio o Contra. Porque talvez uma das coisas mais impressionantes sobre esse jogo seja que ele foi lançado em 1987, mais de 35 anos atrás. E mesmo assim, até hoje, ele continua sendo lembrado. Contra nasceu nos arcades, pelas mãos da Konami, e mais tarde ganhou sua famosa versão para o Nintendinho. Mas eu acredito que o motivo dele ser tão especial não são apenas os tiros, ou a dificuldade absurda, é o cooperativo. Porque Contra era um daqueles jogos feitos para serem compartilhados. Quem nunca chamou um amigo, um irmão ou um primo para tentar chegar um pouco mais longe? No meu caso, era minha prima. E posso dizer com tranquilidade que algumas das minhas melhores lembranças desse jogo não são jogando ele, foram morrendo junto com ela, muitas vezes. A gente acompanha o soldado Bill Weiser e, caso exista um segundo jogador, Lance Bean. Eles são enviados para uma ilha dominada pelo exército do Red Falcon, no distante ano de 2633. Mas para chegar até o coração dessa ilha, primeiro precisávamos sobreviver à selva. E é aqui que a nossa história começa. Bem-vindos à selva, nosso primeiro desafio. É aqui que tudo começa, e também onde Contra deixa bem claro quais são suas intenções. Viu isso? A ponte explode, os inimigos aparecem quando você menos espera, e às vezes parece que eles simplesmente surgem em cima de você. Contra não quer que você apenas avance, ele quer te pegar desprevenido, e talvez seja justamente por isso que tanta gente lembra desse jogo até hoje. O objetivo da fase é simples, seguir em frente para a direita até encontrar o chefe. Mas no caminho, existem alguns aliados importantes. Tem a Fireball, que dispara projetos em forma de onda, o Barril, que nos deixa invencíveis por alguns segundos, o Rapid Fire, que aumenta a velocidade dos disparos, e o famoso Falcon, que elimina todos os inimigos da tela. Mas existe uma arma que reina absoluta, a Speed Gun, a lendária Speed Gun. Se você encontrasse uma dessas, a fase inteira parecia ficar mais fácil, e perder ela depois de morrer era quase uma tragédia. No final da selva, encontramos a Defense Wall, ou Muralha de Defesa, o primeiro chefe do jogo. E ele já ensina uma lição que Contra vai repetir até o final. Ficar parado não é uma opção. Granadas caem do teto, os pontos fracos ficam protegidos e cada segundo parece uma tentativa de te empurrar de volta para o início. Mas felizmente, eu estava com Speed Gun. Eu ia precisar dela, porque o próximo desafio era justamente a fase que mais confundia quando era criança. O próximo desafio era justamente a fase que mais confundia quando era criança. Aqui é onde Contra mostra que não era apenas mais um jogo de tiro. Cada fase tenta fazer alguma coisa diferente. E quando era criança, isso aqui parecia cinema. De repente, o jogo abandona a visão lateral e nos coloca dentro da base inimiga. Agora podemos avançar para frente, para os lados e tudo parece muito maior do que era na fase anterior. Meu objetivo aqui é destruir esses sensores espalhados pelos portões da base, até chegar ao núcleo central. A teoria é simples, a prática, nem tanto. A principal dica dessa fase: vi um tiro, se abaixa. Quando estamos abaixados, a maioria dos disparos passa por cima da nossa cabeça, mas Contra nunca deixa uma solução durar muito tempo, porque enquanto você tenta escapar de tiros, aparecem esses soldados jogando granadas para obrigar você a se mover. É justamente aí que os erros acontecem. Eu morri algumas vezes, mais do que eu gostaria de admitir, mas eventualmente consegui chegar ao chefe. Esse é Garmakilma, o núcleo da primeira base. Primeiro precisamos destruir esses 4 pontos ao redor da estrutura, só depois disso ele revela seu verdadeiro ponto fraco, o olho. E como se os tiros normais já não fossem problema suficiente, ele ainda lança essas esferas de energia, que precisam ser destruídas antes de alcançar o jogador.
Quando era criança, essa luta parecia impossível, e depois de tantos anos, descobri que ela continua bem perto disso. Mas a base finalmente tinha caído, o que era uma ótima notícia, porque a próxima fase me aguardava. E dessa vez era de molhar os pés. Primeiro fomos para os lados, depois para frente, agora a gente sobe. Essa é a cachoeira. A montanha que víamos no mapa agora está diante de nós. O nosso objetivo é simples: subir ou pelo menos tentar. Porque é aqui que Contra começa a mostrar os dentes. As plataformas ficam menores, os inimigos aparecem de todos os lados, pedras despencam da montanha e um simples erro pode te mandar de volta para o início da fase. Mas existe uma coisa que sempre me marcou aqui: a música. É curioso, porque mesmo com todo o caos acontecendo na tela, a trilha sonora consegue deixar tudo quase harmonioso. Enquanto tiros cruzam o cenário e inimigos surgem por toda parte, a música continua seguindo seu ritmo, calma, quase alegre, e junto com as cores da cachoeira e do céu, ela transforma uma fase extremamente difícil em uma das mais bonitas do jogo. Para um videogame de 8 bits, isso aqui era arte, mas como toda fase de Contra, uma hora ele aparece. Esse é Gromaides, e pra ser sincero, depois da dificuldade que foi a subida, ele é bem mais tranquilo do que parece. O verdadeiro perigo está nesses braços. Além dos disparos, qualquer toque é morte instantânea, então a estratégia é simples: manter distância, atirar e não entrar em pânico, porque cedo ou tarde, ele também cai. Familiar? Sim, mas só até certo ponto. A base 2 é muito parecida com a primeira base que enfrentamos, só que Contra resolveu pegar tudo o que funcionava antes e tornar mais difícil. Os soldados com granadas continuam aqui, mas agora temos um problema novo: esses rolos compressores. Se eles alcançarem você, acabou. E foi justamente nessa fase que eu aprendi uma coisa importante sobre Contra. A gente não pode ter medo, porque por mais absurdo que pareça, Bill Riser é praticamente um super soldado. É isso que é ser um Contra. A reação natural é tentar fugir, mas muitas vezes a melhor opção é justamente o contrário: ficar parado, abaixar e atirar até o problema explodir, sem correr, sem entrar em pânico. A estratégia continua a mesma: abaixar para se defender, levantar para atacar, mas agora tudo precisa acontecer muito mais rápido. Os sensores estão protegidos, a base é maior e os erros custam mais caro. E tem mais uma coisa: a música. Ela é exatamente a mesma da primeira base, mas aqui ela brilha de verdade. Porque o ritmo acelerado da fase combina perfeitamente com a trilha sonora. É quase como se ela tivesse sido composta pensando especificamente nesse momento do jogo. Esse é Golden, o núcleo da base 2. E sua especialidade é uma das coisas mais irritantes que o chefe pode ter: ilusões. Ele atravessa a tela de um lado para o outro enquanto cria cópias para confundir o jogador. Como se isso já não bastasse, ainda dispara projéteis teleguiados e, sinceramente, esse foi o chefe que mais me deu trabalho durante minha infância. Quantas vezes eu precisei recomeçar Contra por causa dele? Eu já perdi a conta. Mas depois de todos esses anos, uma coisa continua igual: ele também cai. E quando pensamos que já vimos tudo que uma ilha pode esconder, Contra nos lembra que ainda existem outros vários lugares para explorar. Como quase todo videogame daquela época, aqui está ela, a famosa fase do gelo.
E sem sombra de dúvidas, essa foi uma das fases mais difíceis do jogo pra mim, porque tudo aqui parece ter sido feito para confundir o jogador. Já reparou no sprite dos nossos disparos? Branco e vermelho. Agora olha pra neve caindo. É praticamente a mesma coisa. E aí você pode pensar, caramba, foram preguiçosos. Mas eu não acho que seja isso. Eu acho que era exatamente a intenção. Porque depois de alguns segundos, você já não sabe mais responder uma pergunta simples. O que é neve? E o que é tiro? Como tudo encontra. O jogo simplesmente responde, se vira e sobrevive. A trilha sonora acompanha perfeitamente esse caos. É rápida, direta, sem descanso. Tem soldados armados por todos os lados, bombas caindo do céu, projéteis cruzando a tela e os power-ups parecem mais raros do que nunca. Se você chegou até aqui, Contra já não te trata como iniciante. Ele assume que você sabe o que está fazendo e passa a cobrar por isso. Durante a fase, ainda encontramos 2 tanques de guerra. E aqui existe uma lição importante. Não tenha medo. Eles parecem assustadores, mas hesitar costuma ser mais perigoso do que atacar. Porque se você tentar fugir por muito tempo, eles simplesmente passam por cima de você. No final da neve encontramos Gudef, acompanhado por Dogran, esses pequenos discos voadores. E pra falar a verdade, depois de tudo que a fase me fez passar, esse chefe foi uma surpresa, porque ele é bem mais tranquilo do que parece. A estratégia é simples, atirar pra cima, desviar dos discos e continuar pressionando, sem grandes truques, sem pegadinhas. A verdade, acho que o chefe foi mais fácil até agora. Mas quer saber a verdade? Eu não lembrava da maior parte de Contra, mas eu lembrava dessa fase. Todo mundo lembra, porque era aqui que a brincadeira acabava. Aqui é loucura. Eu imagino os desenvolvedores da Konami olhando para essa fase e dizendo: vamos fazer disso impossível. Essa é a zona de energia. E ela reúne tudo que Contra faz de mais cruel. Soldados por todos os lados, pouco espaço para respirar e os famosos lasers. Mas não são lasers comuns, eles disparam por aproximação. Sim, você ouviu certo, aproximação. Então não basta desviar, você precisa enganar os sensores, tudo aqui gira em torno do tempo. Movimento, precisão e principalmente paciência. Ou pelo menos era o que eu deveria ter tido, porque essa fase me destruiu. Mais de uma vez, mais de 10 vezes. Talvez mais do que eu gostaria de admitir. E então chegamos nesse trecho. 2 lasers, um acima, outro abaixo. E uma caixa com barreira, a invencibilidade. A solução perfeita, ou pelo menos deveria ser. Porque por algum milagre do universo, isso aconteceu. Não teve habilidade, não teve estratégia, foi pura sorte, 100% sorte. E eu aceito isso, porque sobreviver também conta. Quando eu era criança, era aqui que nossas partidas acabavam. Eu e minha prima chegávamos até essa fase, tentávamos, falhávamos, tentávamos de novo, e falhávamos outra vez. Mas olhando para trás, essas derrotas não são as coisas que eu mais lembro. O que eu lembro é dela, das risadas, das tentativas e da companhia. Talvez seja justamente por isso que hoje eu consigo seguir em frente. Não porque fiquei melhor, mas porque aquelas lembranças ainda estão comigo. Esse é Gordian, o guerreiro alienígena gigante. E talvez esse seja o momento ideal para contar um segredo sobre Contra. A Red Falcon não é apenas um exército inimigo. Ele é uma organização alienígena tentando dominar a Terra. Isso explica muita coisa. Contra nasceu durante o auge dos filmes de ação e ficção científica dos anos 80. As inspirações estão por toda parte. Rambo, Comando para Matar, Alien o Resgate, e a partir daqui, essas referências começam a ficar cada vez mais evidentes.
A zona de energia era difícil, mas pelo menos ela era honesta. A próxima fase não era. Traiçoeira. Essa é a melhor palavra que consigo usar para descrever essa fase. Porque ela não é difícil da mesma forma que as outras. Ela é difícil porque ela sabe coisas que você não sabe. Até agora, Contra vinha testando os meus reflexos, minha mira, minha paciência. Mas aqui o jogo testa outra coisa: conhecimento. Porque existe um único elemento responsável por transformar essa fase em um pesadelo: os espinhos. Eles aparecem do nada, saem do chão e muitas vezes exatamente onde você está. E lembre-se, isso é Contra. Não existe checkpoint, não existe save, não tem segunda chance. Se você não conhece a fase, você vai morrer. E depois vai morrer de novo e mais uma vez. Até decorar cada armadilha. Até entender cada movimento. Até finalmente aprender aquilo que o jogo queria ensinar. Mas como toda fase de Contra, existe uma novidade. Esses carrinhos. Eles servem para atravessar áreas perigosas, alcançar lugares mais altos e até pegar alguns atalhos. O problema? Eles também podem te matar. Porque aparentemente a filosofia de Contra é simples. Se existe alguma coisa na tela, ela provavelmente quer acabar com você. E depois de sobreviver a tudo isso, finalmente chegamos aqui. O portão final. E sinceramente, depois do que a fase inteira me fez passar, ela é quase um alívio. A estratégia é simples: desviar dos torpedos, atirar sem parar e abrir o caminho para a última batalha. Porque dessa vez, o fim está logo ali. Zerando Contra, foi aqui que o jogo finalmente me pegou. Porque até esse momento eu ainda não tinha entendido completamente a história. Jogando casualmente, quando criança, eu só queria sobreviver. Atirar, desviar, chegar à próxima fase. Mas olhando hoje, eu percebo que Contra estava me contando algo desde o começo. Só que de forma muito sutil. Um guerreiro gigante de armadura, uma nave espacial, tecnologias que não pareciam humanas. Tudo isso eram pequenas pistas, pequenas revelações. Peças de um quebra-cabeça que só agora começam a se encaixar. Como eu já havia comentado, Contra foi fortemente inspirado pelos filmes de ficção científica dos anos 80, principalmente Aliens, O Resgate. E quando eu digo inspirado, eu quero dizer inspirado mesmo. Porque simplesmente surge isso aqui: o Imperador Demônio Dragão Deus Java. Eita, nome grande. E convenhamos, isso aqui é praticamente um xenomorfo. Foi uma surpresa pra mim, mesmo depois de tantos anos. E talvez o mais curioso dessa fase seja a atmosfera. Ela é diferente. Não existem hordas intermináveis de inimigos, como nas fases anteriores. Claro, ainda existem perigos, mas o ritmo muda. Parece que o jogo finalmente desacelera, quase como se estivesse dizendo: olha ao redor, você conseguiu chegar até aqui. E sinceramente, depois de tudo que passamos, essa sensação parece uma recompensa. E então, chegamos ao verdadeiro responsável por tudo: Rei Gomeramos, o coração pulsante da ilha, a mente por trás da invasão. A batalha em si é relativamente simples: desviar desses estranhos organismos alienígenas e destruir o coração, sem grandes truques, sem pegadinhas. Porque depois de tudo que Contra exigiu de nós, o desafio nunca foi essa luta, o desafio foi a jornada. E assim, termina Contra. Um jogo que durante muito tempo eu achei que lembrava perfeitamente. Mas ao zerar, percebi que lembrava apenas de uma parte da história. Porque o que ficou comigo não foram os chefes, não foram os power-ups.
nem mesmo as fases. O que ficou comigo foram as pessoas. Eu me lembro da velha televisão de tubo, do controle passando de mão em mão, das tardes que pareciam infinitas e principalmente da minha prima. A gente não tinha muita coisa, mas quando sentávamos no sofá e íamos pro emulador do Nintendinho, parecia que tínhamos tudo, porque por alguns instantes podíamos visitar lugares impossíveis, explorar ilhas dominadas por alienígenas, escalar montanhas, sobreviver a exércitos inteiros e viver aventuras que jamais viveríamos no mundo real. Hoje, eu entendo que a dificuldade nunca foi o que fazia esse jogo especial. O que fazia tudo valer a pena era ter alguém ao seu lado, alguém para comemorar quando dava certo e alguém para rir quando dava errado, porque dava errado, muito errado. E talvez seja por isso que Contra continua tão vivo na memória de tanta gente, não apenas pelo desafio, mas pelas lembranças que ele criou, pelas amizades, pelas histórias e pelos momentos que ficaram guardados muito depois de o videogame ser desligado. Então, como a gente conseguia jogar isso quando era criança? Bom, a resposta é simples. Quando jogávamos, não éramos mais crianças. Éramos Contra.